Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos dar o tempo aqui. Pessoal entrando. Olá. Sejam bem-vindos. Miliana. Vamos lá, hoje é domingão, mas tem coisa boa aqui. Tem coisa boa aqui. Vamos falar de um assunto bem interessante, que é sobre contratação na live de hoje. Contratar as pessoas certas pro lugar certo. Então vamos entrando aí. Fábio, seja bem-vindo, irmão. Marne, seja bem-vinda. Pedro, seja bem-vindo. Bela, isso, sejam bem-vindos aí. Vamos entrando. Hoje é uma live especial, porque hoje nós estamos dentro da Max. A Max Distribuidora é uma das nossas empresas. Eu quero compartilhar com vocês hoje um assunto que é extremamente interessante. É um assunto que é bem pertinente a todos os empreendedores, mas não só os empreendedores, aos colaboradores também. Aquelas pessoas que passam por entrevistas e não sabem como se comportar naquele momento. Então hoje nós vamos soltar aqui uns diamantes para que vocês entendam, para que vocês compreendam. Mas antes disso, vamos trabalhar o aviãozinho aqui. Me ajuda aí. Bota no aviãozinho. Tem muita gente que precisa nos escutar, tem muita gente que precisa entender o assunto. Então pega o seu amigo empreendedor, aquele que quer empreender, aquele que quer crescer, aquele que quer se desenvolver, e passa aí para ele. Vamos lá, trabalha o aviãozinho, manda aí o aviãozinho para 3 amigozinhos, 3, coloca aí. Nós estamos aqui com 30 pessoas, vamos começar a aumentar esse nível de pessoas, que a gente vai intensificar isso, tá? Vamos trabalhar um conteúdo bacana. Ó, Conexão, fala, Sidney. Boa, meu garoto, alegria ter você aqui com a gente, irmão. Bora, Diego, alegria, Diego, muito obrigado pela presença. Manda um aviãozinho aí. Isso, fala, Jonathan, que alegria, irmão. Antes de eu começar a live, eu vou responder. Eu tenho o hábito de responder uma pergunta relativa à live anterior. A live anterior, nós falamos sobre cultura dentro da empresa. E cultura é algo transformador dentro da empresa, muda o jogo completamente, muda o jogo por completo, por total. E eu recebi uma pergunta no direct que acabou não dando tempo para que eu respondesse, que a pergunta foi o seguinte: o que você faz quando um colaborador não cumpre a cultura? Isso é uma pergunta muito pertinente, é uma pergunta muito legal, porque me dá a oportunidade de falar de práticas vivenciadas dentro da empresa, práticas que são alinhadas com os colaboradores dentro da nossa empresa. E tem um ponto claro: quando o colaborador ele não cumpre a cultura e que o erro dele é leve, vamos chamar assim, que o erro dele é leve, se o erro dele for leve, a gente pune ele. E como é que a gente pune um colaborador? Mexe no bolso dele. Quando você mexe no bolso dele, ele já dá logo um pinote, ele dá um pulo mesmo. Eu acho que é isso a palavra, ele dá um pulo. Então você tem que penalizar. Penaliza. Se o cara não cumpriu a cultura, penaliza. Se ele permite, não teima. Desliga da empresa, não teima. Desliga na boa, não teima. Michel, uma alegria ter você aqui com a gente, Michel. Alegria, Gabi, alegria ter você com a gente. Então, quando o colaborador ele não cumpre a cultura, não dá a segunda chance para ele, não teima. Agora, se ele romper valores dentro da empresa, não dê nem a primeira, queima na hora, tira na hora. E mais uma coisinha, mais um detalhe: você coloca isso claramente para todos os colaboradores, tá? Coloque isso para todos os colaboradores. Alinhe com todos os colaboradores, e quando você desligar um colaborador dentro da sua empresa, fale um motivo por que ele foi desligado.
Isso é muito importante, porque serve de lição para todos. Na verdade não é lição, é de educação para todos. Então serve de educação para todos. Amaral, alegria ter você aqui com a gente, tá? Muito obrigado mesmo. É uma alegria ter você aqui conosco. Então assim, se romper valor, então não dá nenhuma chance. Tira o colaborador. Se ele romper o valor, tira, não dá nenhuma chance, tá? Se ele tá ali se ajustando à cultura, deu um vacilo, eu ainda deixo ali e ajusto. Se deu de novo, eu tiro de uma vez. Não tenho o que falar, eu tiro de uma vez, ok? Então eu quero dizer, eu acho que eu respondi essa pessoa que mandou a pergunta, tá? Porque todo colaborador, quando vem de outra empresa, ele vem com uma cultura um pouco diferente da nossa. Então quando ele vem para cá, a gente tem que aculturar, tirar a cultura dele antiga e implantar a nossa. E isso pode levar um tempo, de forma natural isso leva um tempo, é natural que isso leve um tempo. Mas se romper valor, não dê chance, tira, não dê chance. Valor você não negocia dentro da empresa. Valor acaba as discussões dentro da empresa. Romper o valor, tira, não tem jeito. Mas hoje nós vamos falar de contratação, as pessoas certas no lugar certo, tá? Vamos falar de mindset, de maneira, de forma de pensar, de contratar, tá? Então, pessoal, vamos trabalhar o aviãozinho aqui, ó. Vamos ajustar. Manda aí para 3 pessoas, vocês que estão aí, manda aí para 3 pessoas e convida as pessoas para vir construir com a gente aqui uma ideia diferente, uma ideia onde a gente possa opinar, a gente possa conversar. E não só isso, a gente possa transmitir experiências vividas, dia a dia, sabe? Aquela experiência vivida aqui, ó, na carne, no dia a dia. Então vamos falar sobre contratação hoje, mindset de contratação. Eu acho que todo CEO de uma empresa, todo dono de uma empresa, na minha concepção, ele deveria participar do processo de seleção. Na minha concepção, tá? Se não dá para ele participar de todo o processo, porque é um processo grande, ou as pessoas que estão selecionadas são lá do operacional, talvez ele não tenha tanto contato, tudo bem. Mas dos seus gestores, eu participo de todas as contratações, de todas, seja do operacional, do tático, do estratégico, eu participo de todas. Por quê? Porque não tem uma pessoa que entenda mais de fit cultural dentro da empresa, de entender a cultura da empresa, do que o líder maior, do que o CEO, do que o dono da empresa. Essas pessoas têm um papel primordial e indelegável, que é manter essa cultura dentro da empresa. Então isso deve ser feito principalmente no processo de contratação. E você tem que contratar rápido, tá? O que é contratar rápido? Antes que necessite. O que acontece muitas vezes é que as pessoas contratam quando há a necessidade eminente. E isso muitas vezes faz com que você contrate pessoas por ter que contratar de maneira assim: olha, eu preciso de um, então eu tenho que contratar. E isso não é a forma ideal, a maneira ideal de fazer a contratação. Ponto 1, tá? Eu vou falar de alguns pontos aqui com vocês, tá? Todas as empresas, elas têm áreas e todas as áreas são importantes, giram dentro da empresa. A empresa é como uma engrenagem. A empresa tem um comercial, a empresa tem um financeiro, a empresa tem um faturamento, a empresa tem uma expedição, mas todos são engrenados, tá? As áreas são engrenadas, é necessário entender isso, compreender isso, porque isso faz muita diferença. Uma das dificuldades que nós temos com relação às empresas é essa falta de diálogo entre os setores. E hoje, como eu vou falar de contratação, eu falo de um setor específico, que é o setor do RH. Então, na minha concepção, recursos humanos hoje é
tem exercido, no mundo atual hoje, tem exercido um papel um pouco diferente. O papel do recurso humano hoje é de fazer esse meio campo de consolidar todos esses setores. Esse é o verdadeiro papel do recurso humano. Não é só contratar, não é só dizer que o fulano está chateado, não é só as fofoquinhas disso, as fofoquinhas daquilo. Tem uns recursos humanos aí que é feito só para trazer e levar conversa de um para o outro. Então, assim, é importante a gente compreender e entender que o principal papel de recursos humanos é engrenar tudo isso dentro da empresa, é saber aonde colocar as pessoas certas no lugar certo. Então eu vou começar aqui um processo que eu quero dizer às pessoas, quero falar para vocês, tá? Que eu recebo muitos currículos, muitos currículos. E sinceramente, se um currículo for bom, muito bom, me chamar a atenção, eu não deixo passar não. Eu chamo, trago para cá, faço um processo, senta comigo, eu olho, nem que eu não esteja precisando. Se eu não estiver precisando, mesmo assim eu vou olhar. Porque pessoas boas no mercado não ficam muito tempo desempregadas. Elas passam, se elas são boas e estão aqui, próximo a você, você pegue. Primeiro quem, depois o que. Então se eu trago uma pessoa boa para perto de mim, eu assimilo ela, eu trago ela e depois eu escolho um lugar realmente para ela. Esse é um ponto. Nunca deixe passar uma pessoa de talento na sua frente. Eu nunca estou com meu time fechado. Eu nunca estou com meu time totalmente completo. Eu sempre preciso de mais alguém. Eu sempre preciso de pessoas boas dentro do meu time. Então eu vou estar sempre aberto para receber esses talentos, essas pessoas que realmente queiram produzir, que desejam trabalhar. Eu vou estar sempre aberto para isso. Então eu assimilo bem isso. Se tem uma pessoa que olha, que vê e que percebe, eu trago para cá, sento, e se for boa eu contrato, independente que eu esteja com o processo seletivo aberto ou não. Se for boa, eu vou olhar e vou trazer para cá, mesmo sem necessidade, tá? Então eu estou sempre aberto para contratação, estou sempre aberto para quê? Para ter as pessoas de talento no meu time. Por quê? Porque as pessoas, pessoal, as pessoas são o pulmão da empresa. As pessoas, se elas estiverem bem, a empresa vai estar bem. Se você tiver pessoas boas dentro da sua empresa, essas pessoas elas vão produzir dentro da sua empresa. E produzindo, amigo, a empresa vai ter lucro, não tem jeito, a empresa vai atingir seu objetivo. Então a gente precisa realmente ter essas pessoas boas ao nosso redor, tá bom? E tem algumas práticas que é importante você fazer. Todo processo seletivo, pessoal, ele tem adaptação, todo processo seletivo. Eu tenho o meu jeito de fazer a seleção, a empresa do José tem outro, a empresa do João tem outro, mas o interessante é você pegar as ideias e se adaptar para você, para dentro da sua empresa, para a regra da sua empresa, para os valores da sua empresa, para a percepção da sua empresa, para a maneira que a sua empresa trabalha. É importante você entender isso, tá? Então eu quero dar aqui uma dica que eu faço dentro das minhas empresas. Uma dica, sempre que tem processo seletivo, eu incentivo os nossos colaboradores a fazerem indicação. Por quê? Porque os nossos colaboradores, eles já sabem do fit cultural da nossa empresa, eles já sabem como a nossa empresa funciona. Então eles enxergam pessoas fora da nossa empresa que poderiam estar dentro produzindo. E eles indicam, participam do processo. Se essa pessoa indicada for selecionada e passar no mínimo 6 meses dentro da empresa, 6 meses, eles ganham um salário dessa pessoa. Se essa pessoa ganhar R$2.000, eles ganham R$2.000. Se essa pessoa ganhar 5, eles ganham 5. Mas ela tem que passar 6 meses dentro da empresa. Então isso é um incentivo para que o colaborador escolha bem
as pessoas que vêm na empresa. E é tão interessante que quando eu lancei isso na primeira vez, no primeiro momento, os colaboradores acharam meio assim, meio que... Mas como assim? Eu vou indicar uma pessoa e eu vou ganhar 6 meses se ela tiver? Aí o que é que normalmente o colaborador fez, né? No primeiro instante, o que é que eles fizeram? Indicaram os parentes, os irmãos, os primos, os tios. Aí quando eu percebi aquilo, rapaz, eu fui para uma reunião e, por incrível que pareça, nenhum dos que eles indicaram tinha sido selecionado. Então aqui dali foi um processo educativo muito grande, foi muito importante para nós como empresa, para a nossa cultura. Por quê? Porque eles entenderam que de fato eles deveriam indicar pessoas que tivessem link com a nossa cultura, link com os nossos valores. Então, quando eles indicaram os parentes, eles estavam pensando em quê? No parente que estava ali com uma necessidade, ou estava desempregado, ou no momento. Eles não entenderam no primeiro momento, mas no segundo momento já entenderam. E eu tenho aqui colaborador que já recebeu essa bonificação, porque realmente indicou uma pessoa que é uma pessoa maravilhosa, que esteve conosco aqui, que já passou mais de ano, está mais de ano aqui com a gente, então recebeu realmente essa bonificação. Então isso é uma ideia que eu deixo para vocês, uma ideia que eu uso e funcionou muito bem, tá? Funcionou muito bem para nós aqui na empresa. Já tive 2 indicações muito boas, são indicações muito boas, porque os colaboradores já sabem da vivência, da experiência da empresa. Então isso é muito importante. Outro ponto, que sempre que eu vou fazer o processo seletivo eu olho com um olhar mais profundo, sabe, na perspectiva de contratação. Eu gosto de ver se aquele colaborador que eu estou contratando, dependendo do perfil e do cargo que ele está pleiteando dentro da empresa, eu vejo aquele colaborador se ele tem um potencial de sócio para a empresa. Por que isso? Porque se ele tem potencial de sócio, ele vai olhar como dono. É mais fácil ele ter a perspectiva de dono dentro da empresa. Eu sempre olho ele como um sócio e eu faço muito essa pergunta: se ele tem esse interesse, qual é o interesse dele, qual é o viés dele. E eu vejo assim com muito carinho isso, porque é uma maneira, uma forma de você identificar no outro qual a perspectiva que ele tem dentro da empresa, qual é a perspectiva dele. E é simples. Eu, quando comecei, que a empresa era pequena, sabe como eu selecionava? No quem indica. Fulano, não tem um fulano desenrolado aí não? Tem um cara desenrolado aí para trazer para cá? Que aí eu ajusto e veja aí se tem um cara que pode me ajudar. E normalmente me mandavam assim pessoas que não tinham nenhum tipo de fit cultural com a gente, que não tinha nenhum alinhamento com a gente. E isso a gente começou a fazer ajuste, tá? A construir a ideia melhor. E aí criamos um perfil e um processo seletivo mais alinhado, mais ajustado para a nossa empresa. E eu vou dizer aqui 7 pontos. Eu vou trabalhar 7 pontos com vocês de como fazer esse processo de alinhamento. Agora eu quero deixar logo aqui algumas percepções que eu tenho, porque eu sei que muitas pessoas, até aqui no meu direct, pessoas mandam no meu direct, mandam muito, tanto aqui como no Face. Max, eu tô desempregado, tenho 3 filhos para criar, eu tô precisando de um emprego e por favor me ajude, eu serei eternamente grato a você. Olha pessoal, pela minha experiência, pelo que eu já passei, já ajudei algumas pessoas assim, mas sinceramente essas foram as pessoas que me deram mais trabalho. Então quando uma pessoa diz assim: eu faço tudo que você quiser na empresa, tudo, me mande fazer o que quiser. Essas pessoas e as que pedem emprego, pelo amor de Deus, é bem desafiador, na minha concepção, tá pessoal? Aconteceu comigo, eu tô falando de histórias reais. Eu não julgo nenhum ser humano, mas ações eu posso julgar.
Nenhum ser humano eu julgo, mas as ações eu posso julgar. Esses são sinais de repetição que eu identifico nas pessoas claramente. Claramente. Pessoa que diz que faz tudo, sinceramente ela não faz é nada. Quando você pergunta para uma pessoa, faz isso? Faz. E tem uma parte aqui que eu vou até explicar para vocês, que é uma parte técnica, que eu gosto de testar também uma parte técnica. Sabe coisa simples, tipo, faça uma planilha do Excel aqui para mim, para a pessoa fazer uma planilha do Excel. E tem gente ainda que não sabe fazer uma planilha do Excel. E vem atrás de querer um cargo de gestão, mas não sabe fazer uma planilha do Excel, acredite. E quer um cargo de gestão. É, desse jeito. Tem gente, tem pessoas assim. Tem pessoas assim. Mas o primeiro passo, eu quero que você pegue um papel e uma caneta e comece a anotar esses 7 passos que eu vou trabalhar com você aqui para o processo seletivo e você entender como eu faço os meus processos seletivos. A partir de agora eu quero mostrar para você, eu quero abrir o leque de como eu faço processo seletivo e como você pode adaptar o processo seletivo para a sua empresa. E como você que não tem empresa ainda, que é um colaborador que quer empreender no CNPJ do outro, pode se comportar dentro de um processo seletivo. Vou fazer isso aí. Pega o papel, pega a caneta e manda o aviãozinho. Manda o aviãozinho aí. Manda o aviãozinho pro seu amigo, que eu vou falar agora. Os 7 pontos que eu separei para vocês aqui, como eu faço dentro do processo seletivo, tá? Vamos lá. Primeiro momento, eu faço um processo inverso ao que normalmente as pessoas fazem. As pessoas conhecem o candidato, o pretendente ao cargo, e depois, posteriormente, é que pretendem apresentar a empresa a eles. Eu não faço assim. Meu primeiro passo é, eu apresento primeiro a empresa a todos os candidatos, os que queiram, eu apresento, eu abro a porta da minha empresa para que as pessoas conheçam e eu faço um tour, sabe? Explicando a cultura da empresa, bem direitinho. E quem faz isso é o meu departamento, porque o RH dentro da minha empresa, quem faz sou eu, o CEO. Quando eu digo RH, é o link entre uns e outros. Eu tenho um departamento pessoal, mas não faz o RH. Porque RH para mim hoje tem que fazer link com todos os setores. RH para mim não é para fazer festinha, não. RH para mim não é para estar levando fofoca de um lado para o outro, não. RH para mim não é para saber se o Zé, o Antônio ou o Pedro tá brigando com o João. Não. RH para mim é para alinhar setores. Então o RH da minha empresa, onde eu sou CEO, quem faz sou eu. Por quê? Porque eu acho importante e eu não delego a minha responsabilidade de enraizar a cultura dentro da empresa. Eu não delego. Então o que é que eu faço? Primeiro ponto, eu apresento a empresa para as pessoas que estão ali como candidato. Então eu faço um tour na empresa total. E os meus gestores, eles vão para o auditório e apresentam a cultura da empresa toda. Apresentam toda a cultura da empresa. Eles falam sobre a missão, eles falam sobre a visão, eles falam sobre os valores, eles exemplificam, eles mostram os vídeos do que acontece toda semana dentro da empresa, eles fazem o que tem que ser feito para o colaborador entrar dentro dessa empresa. Eles mostram primeiro. Depois que eu mostro, aí eu pergunto para aquela pessoa, para aquele candidato que quer entrar na empresa: pessoal, vocês aceitam essa cultura? Vocês querem essa cultura? Vocês conseguem trabalhar alinhado com essa cultura? Quero, não quero. Tem uns que nem entendem ainda e diz quero, e vai. Mas é assim. Primeiro ponto é esse. Eu faço o inverso. Primeiro eu apresento a empresa. Por que eu faço isso, pessoal? Motivo X de fazer. Porque a boca do funil da tua empresa, ela tem que ser bem estreitinha. Para selecionar as pessoas certas, a boca do funil tem que ser estreita. Você precisa afunilar aqui, ó. Deixar bem estreitinha a boca do funil. Para quê? Para entrar as pessoas boas dentro da sua empresa. As pessoas que merecem estar na sua empresa. Então, eu faço isso para afunilar a boca.
Primeiro passo é esse, eu apresento primeiro a empresa. Segundo passo, se as pessoas estão ali, elas estão se aceitaram entrar ali, elas estão se doando, estão doando o tempo delas. Aí a nossa empresa agrega valor aos participantes. E como a gente agrega valor aos participantes? Aí eu, como CEO da empresa, quando não sou eu, é o Jarbas, que é CEO da outra empresa, nós fazemos uma palestra sobre perfis comportamentais, para que as pessoas entendam que existem os perfis comportamentais e esses perfis comportamentais determinam as pessoas certas para o lugar certo. Não rotulando ninguém, perfil comportamental não é para rotular, porém, perfil comportamental é para dar uma orientação, é para dar uma predisposição que aquela pessoa pode se encaixar com as habilidades e as competências em determinado cargo. E aí a gente faz uma palestra, porque no mínimo nós vamos agregar valor para essas pessoas, nós vamos levar um pouco mais de conhecimento para essas pessoas. Até então, nós não fazemos nenhum tipo de entrevista, isso é o primeiro dia do nosso processo seletivo. Isso é o primeiro dia do nosso processo seletivo. Então a gente apresentou a empresa, os gestores falaram, apresentaram a cultura, aí entra o CEO. E o CEO faz essa palestra e começa a trabalhar os candidatos, começa a entender os candidatos. No meio dessa palestra, a gente já começa a entender quem é quem no jogo. Então, fazemos algumas dinâmicas de grupo também, para entender essas pessoas, e os nossos gestores, todos os nossos gestores, participam desse processo, observando todos que estão ali. Observando todos os que estão ali. E aí, a gente aplica um teste com essas pessoas para entender do perfil comportamental. O que é isso, pessoal? Vou só pincelar os perfis comportamental aqui para vocês entenderem. Só existe 4 tipos de pessoas no planeta, tá? No planeta só existe 4 tipos de pessoas: os pacientes, os analíticos, os extrovertidos e os dominantes. Pacientes, analíticos, extrovertidos e dominantes. Só esses 4 tipos de pessoas. Todos nós temos um pouquinho de cada um, mas um deles é predominante em você. Um deles é predominante em você. E isso diz muito sobre você, porque isso lhe dá predisposição para determinados cargos. Por exemplo, se eu for contratar uma pessoa para ser vendedor, provavelmente eu contrate uma pessoa extrovertida. Por que uma pessoa extrovertida? Porque é uma pessoa que se vende bem, que conversa bem, que se apresenta bem, né? Então essa pessoa tem uma tendência a trabalhar como vendedor. E se for estudioso, então, se gostar de estudar, vai ser milionário. Se estudar como engenheiro, vai ser milionário. Porque não existe profissão na terra melhor do que ser vendedor. Por quê? Porque vendedor, se souber trabalhar, se quiser estudar, vai se dar bem. Isso é a probabilidade, tá? Então, se eu quero uma pessoa para conviver com o cliente, atender o cliente, dar um suporte, aí eu já vou ter que contratar uma pessoa paciente. A pessoa paciente, ela trabalha mais nessa linha do suporte, tá? Ela já trabalha mais na linha do suporte. Então, se nós quisermos contratar uma pessoa por financeiro, aí eu já vou contratar uma pessoa mais analítica. Eu não posso pegar um extrovertido que fala muito e botar lá dentro do financeiro. Porque se eu for botar dentro do financeiro, vai falar tanto, daqui a pouco ele está transferindo o dinheiro de uma conta para outra que não tem nada a ver. Sem rotular. Mas acontece. E se eu precisar de uma pessoa mais técnica, com mais regras, aí eu vou pegar uma pessoa mais analítica, tá? Se eu for precisar de uma liderança, aí eu vou para uma pessoa mais dominante. Então eu explico esses perfis dentro do processo seletivo. Posterior a isso, eu começo a fazer as avaliações individuais de cada um. Aí a gente passa uma ferramenta, que tem várias ferramentas aí, uma delas é o DISC, para a gente
entender o perfil de cada um, compreender o perfil de cada um, tá? E aí vamos começar os processos de entrevistas, vamos começar o ano, o tete a tete, tá? O diálogo com essas pessoas. E acontece demais na hora do diálogo, acontece muito na hora do diálogo, que as pessoas, meio que, como eu disse a vocês, você que não quer empreender, você que não quer ser empreendedor, mas você vai empreender no CNPJ do outro, um dia que você for para uma entrevista, nunca fale, eu faço tudo, nunca fale. Isso para mim é uma regra. Quando a pessoa fala, eu faço tudo, ela não faz nada. Ela não sabe o que quer. Ela não está direcionando. Ela não está se posicionando, tá? Então não fale isso. Então faça isso com ela. Faça isso. Trabalhe isso com as pessoas. Eu tenho uma pergunta que eu gosto muito de fazer para as pessoas quando elas estão no tete a tete aqui com a gente, conversando 1 a 1 com a gente. Gosto muito de fazer essa pergunta, eu faço repetidas vezes, que é uma única, que é a seguinte: o que você faz que irrita as pessoas? O que você faz? Fica uma reflexão para você aí. O que você faz que irrita as pessoas, hein? O que de verdade você faz que irrita as pessoas? A turma normalmente começa aqui, ali, temos que começar a mentir, porque eu olho muito, o visual para mim é muito forte, essa inteligência que eu vejo de fisiologia, eu uso demais no momento da entrevista. A inteligência fisiológica para mim, eu pratico muito. Tem outras perguntas que eu faço aqui na entrevista que são perguntas meio loucas, o pessoal fica assim, como por exemplo, você já viu o Papai Noel? Aí a pessoa, mas é uma brincadeira que eu faço, é um ajuste que eu faço de olhar, para me sentir se a pessoa está realmente mentindo ou não, e quebrar gelo, para deixar a pessoa leve, tranquila. Vamos aqui no quinto ponto que eu quero falar para vocês, que é o seguinte: é possível fazer uma avaliação com as pessoas se elas têm um interesse dentro da sua empresa, de médio, de curto ou de longo prazo dentro da sua empresa. É muito importante você entender quais as ideias que essa pessoa está aqui, na sua empresa. Por que ela está ali? Qual o interesse dela de estar ali? Como ela chegou ali? É muito importante você entender isso e arrancar do candidato para que ele possa expressar essa vontade, esse desejo, tá? É muito importante isso. Pessoas que são muito acadêmicas, acontece demais nas entrevistas. Pessoas com um nível racional muito grande, uma inteligência racional tremenda, mas um processo emocional muito frágil, sem estrutura emocional, não sabe por que está aqui, o que quer, qual é a necessidade disso. Tem muita gente que eu mando voltar e digo, o seu lugar não é aqui. Eu me lembro na última seleção que eu fiz, teve um rapaz que tinha mestrado, fez mestrado na Paraíba, e aí ele sentou aqui e eu saí da minha cadeira e perguntei a ele, você se vê nessa cadeira aqui? Ele pensou, aí disse, não me vejo. Eu digo, por que é que você está aqui? Ele disse, não sei. Eu digo, o seu lugar não é aqui não, o seu lugar é na academia. Vá atrás de uma faculdade, porque as empresas, elas são voltadas para o business, sabe? Para o negócio, para a ação. Então você tem que realmente jogar verdadeiro com o outro, entender de forma verdadeira o outro, tá? E dar o tempo do outro também. Isso é muito importante, pessoal, quando vocês contratarem um colaborador de vocês, sempre trabalhe o time dele, o tempo dele. Olhe se essa pessoa realmente ela tem o coração de aprendiz. Isso para mim é primordial. O cara precisa ter o coração de aprendiz. Se ele quer aprender de fato, se ele entende que
o aprendizado faz parte da vida dele, se ele é aquele cara fodão, sabe? Eu não contrato fodão. Não contrato. Porque o que é que adianta? Nós temos uma empresa hoje que necessita de pessoas boas, ok? Mas eu contratar o Jorge Paulo Lema para vir para dentro da minha empresa? Não, é muita coisa para vir para dentro da minha empresa. Então o que é que eu faço? Eu contrato um pouco a mais do que a empresa precisa. E vou contratando um pouco a mais do que a empresa precisa. Então sempre um nível a mais do que a empresa precisa. Cuidado para você não botar na sua empresa os fodão. Por quê? Porque esses caras normalmente quando chegam, eles chegam achando sabendo tudo e estraga o processo que você fez de cultura dentro da empresa. Estraga. E se a cultura for forte, eu vou dizer mais. Se a cultura for forte, esse cara fodão vai ser expulso da empresa pelos colaboradores. Porque se a cultura é forte, é enraizada, os colaboradores mesmo expulsam esse cara. Tiram esse cara de perto. Tá? Então é importante a gente compreender isso também. Eu sou um cara que tem 25 anos de empresa, pessoal. 25 anos. Eu nunca tive uma única causa trabalhista. Graças a Deus é o trabalho. Eu nunca tive uma única causa trabalhista. Mas por quê? Eu atribuo a uma única coisa também. Reto, fala, transmite, conversa, dialoga, senta com o colaborador. E isso acontece quando? No momento da contratação. No momento da contratação, identifique, pergunte, faça as perguntas certas para que o colaborador ou o cara que está pretendendo aquela vaga compreenda o que você quer e você compreenda o que ele quer. Traga clareza para esse diálogo, tá? Sexto ponto, faça uma avaliação de caráter, porque você deve contratar caráter, tá? E contratar caráter, o que é caráter para mim? É o que o cara faz quando ninguém tá vendo. Isso é caráter. Então, contrate isso. E como eu sei disso? Pesquise sobre a pessoa. As redes sociais hoje mostram muita coisa sobre as pessoas. As redes sociais mostram muita coisa sobre as pessoas. Procura as referências antigas, aonde ele trabalhou, onde ele passou. Tem um caso interessante, eu falo para vocês aqui, falei para vocês no começo da live, que eu sempre quando pego uma pessoa boa, ali eu contrato. Eu pego aquela pessoa, às vezes eu não estou precisando. Eu peguei uma menina um certo dia, que essa menina ela é muito boa para vender. Para vender um espetáculo. Então estava no começo muito nova da vida e aprendendo o dia a dia da vida. Mas quando ela passou por mim, eu digo, ela é muito boa para vender, traz ela para cá. Aí o que é que você faz? Eu trabalho como? Todo colaborador nosso, ele passa um mês, pessoal, um mês em treinamento. Depois que ele é contratado, ele passa um mês em treinamento, fazendo o que a gente chama de onboarding. Todos os setores, verificando todos os setores, passando em todos os setores. Ah, ele vai trabalhar na expedição? Ele foi contratado por financeiro, mas ele vai trabalhar na expedição? Não. Mas ele passa para aprender. Ele vai trabalhar no comercial? Não, mas ele passa para aprender. Ele vai trabalhar no faturamento? Não, mas ele passa para aprender. E quem dá esse treinamento? Os gestores. Os gestores. Por quê? Porque eu estou fazendo duas coisas. Eu estou preparando o nosso gestor, porque o nosso gestor ele está ensinando o que ele aprendeu e estou preparando quem chegou. Porque o cara que chegou, ele está aprendendo sobre a empresa como um todo. Então nós fazemos esse onboard, nós construímos esse onboard e afetamos os dois pontos. O gestor está aprendendo mais porque ele está apresentando o trabalho dele e o cara que chegou também está aprendendo sobre a empresa toda, ok? Então eu faço essa avaliação de caráter também, porque é muito importante você entender as pessoas, tá? Esse para mim é o sexto ponto. É importante entender o convívio dela, é importante entender os locais que ela frequenta, com quem ela está. É muito importante compreender isso, porque você vai compreender como ela pensa. Você vai entender como ela pensa. Depois que você entrevistou, que você conversou, aí você começa a entender como ela de fato pensa, tá?
E sétimo ponto é você fazer uma avaliação, um alinhamento de valores, tá? Peça o seu candidato para escrever 10 valores da vida dele num papel e depois peça ele para enumerar dos 10, botar em ordem os 10 em prioridade. Esses 10 de prioridade aqui, quais são seus 10 valores de prioridade? E você começa a perceber como ele pensa também. Faça um alinhamento disso e ajuda demais nessa interpretação. Aí eu tenho uma outra fase. Qual é a minha outra fase? A minha outra fase é a seguinte: quando eu entendi que essa pessoa ela tem uma predisposição para a vaga, eu coloco ela para falar com o setor onde ele vai ser contratado ou ela. Exemplo, fui contratar para o setor comercial. Olha o que é que eu faço. Eu pego a pessoa, o candidato, e coloco lá no setor comercial para que todos do setor comercial tenham a oportunidade de entrevistá-lo também. Por quê? Porque eu quero perceber a convivência dessas pessoas. Eu quero saber também da percepção do todo da empresa. Eu quero entender a percepção dessas pessoas, porque eu entendo como muito importante isso. Eu compreendo como muito importante e mais assertivo isso. Então eu faço isso também como regra. É uma outra etapa do nosso processo seletivo. Então é importante que vocês construam isso também. Mas eu fiz um teste com o meu time outro dia. Sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei uma pessoa que não tinha fit cultural e joguei dentro de um setor, para me ver se o setor estava firme culturalmente. E olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. A pessoa que não tem fit cultural com o setor, quando existe essa cultura dentro da empresa, ela é repelida. O time mesmo bota para fora. O time disse assim: não, essa pessoa não convive bem, essa pessoa não interage bem, essa pessoa não está ajustada com a nossa empresa. Então isso é muito bacana e muito interessante de fazer também. Teste o seu time, desafie o seu time. Lance um desafio sempre para o seu time. Eu tenho uma reunião, que essa reunião ela é semanal com os nossos gestores. E nós fizemos um desafio com os gestores. Eu vou lançar esse desafio, vocês vão acompanhar aqui esse desafio. Qual é o desafio? É os gestores pegarem uma empresa para aplicar, e eu vou botar logo aqui, ó, vocês que estão na live, que querem participar com os nossos gestores, responsabilidade dos nossos gestores, de ajudar vocês dentro da empresa, de tudo que eles aprenderam aqui dentro da Max, de tudo que eles praticam aqui dentro da Max. Eles vão pegar uma empresa, você que faz parte da região do Sertão Central do Ceará, porque aqui nós estamos no Sertão Central do Ceará. Você que faz parte, você que tem uma empresa, você que tem uma empresa que faz parte aqui do Sertão Central do Ceará, os nossos gestores vão estar à disposição. Nós vamos lançar uma campanha para pegar uma empresa e praticar tudo que a gente faz aqui na empresa de vocês. Eles toparam esse desafio e eu adoro desafiar meu time. Eu quero desafiar meu time e eles toparam o desafio e nós vamos fazer esse desafio, tá? E se vocês se tiver alguém aqui que queira participar disso, pode botar logo aqui, ó, eu quero, bota aqui, eu quero. Então eu vou desafiar o meu time a fazer isso aqui, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta também a ser feita, podem fazer aqui a pergunta agora, tá? Pode fazer também a pergunta agora. Vamos lá, pode perguntar. Ainda temos um tempinho aqui na live. Eu quero. Vamos anotar aqui. Vou desafiar. Eu quero. Muito bem. Marcos da Milhanete. Alexandre Batista da Frigomais. Frigomais, eu quero. Muito bem. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Eu vou. O desafio já foi lançado com os gestores. Eles já ajustaram. É só acompanhar agora as redes sociais. E eu vou pedir eles para entrar em contato com esses aqui que colocaram eu quero, viu? Pode deixar registrado aqui que eu... Robson, rapaz, alegria, Robson, tá aqui, viu?
Muito obrigado aí pela presença, irmão. Me coloque aqui perguntas agora. Me coloque aqui perguntas. Pode trabalhar perguntas sobre contratação de pessoas. Contratação de pessoas. Me trabalhe aqui perguntas sobre contratação de pessoas. Podem fazer aqui, ó. Vamos lá. Pessoal, essas dicas que eu falei para vocês vai ser um prazer ter esse aprendizado. Vamos trabalhar. Tem que se esforçar também, viu, para conseguir. Tem que se esforçar. Os gestores vão avaliar e vão pegar o caso mais didático para fazer você crescer. É para fazer você crescer. Os gestores que vão fazer, tá? Quero meus colaboradores crescendo sempre, Jorge. Tá, Carlos Jorge? Obrigado pela presença, Jorge. Quero sim os caras crescendo. Por isso que eu desafio. Por isso a importância do desafio de fazer com que esses caras cresçam. De estar próximo, né? De estar ajustado aí. E, pessoal, lá na bio, vai lá na bio e participa lá no grupo do WhatsApp, tá? Manda mensagem lá no grupo do WhatsApp, entra lá e diz aí, olha, eu quero participar do desafio dos gestores. Vai lá no grupo do WhatsApp e diz, eu quero participar do desafio dos gestores. Está lá na bio. Ajusta isso, entra aqui na bio e manda esse recado, tá? Manda esse recado aí. Bem, já que vocês não têm perguntas aqui, né? Já que vocês não têm perguntas, eu acho que esse era o conteúdo de hoje. Falando sobre como contratar as pessoas certas, tá? Então não deixem de praticar isso. Eu quero que vocês assumam um compromisso comigo, tá? Eu quero que vocês pratiquem o que vocês estão aprendendo aqui, pratiquem as dicas, tá? Que a gente está trabalhando com vocês aqui. Nos dê esse desejo de crescimento com o outro. Vamos construir isso juntos. Nos dê feedback aqui do que vocês estão realmente praticando. Eu fico muito feliz em poder contribuir com vocês, em poder participar junto com vocês. Não esqueçam das pessoas. Sempre trabalhe as pessoas dentro do seu time. Trabalhe as pessoas dentro da empresa, porque se as pessoas estiverem bem dentro da empresa, com certeza a sua empresa vai estar bem. Pode ter certeza absoluta que o resultado vai acontecer, a coisa vai vir. Respeite o tempo natural de cada um, tá? Então, eu vou postar uma frase lá, eu vou pedir a vocês também para compartilhar essa frase, tá bom? Eu quero que vocês compartilhem essa frase. São as pessoas certas no lugar certo que farão as empresas crescerem, tá? Não tem jeito. A empresa não cresce sem pessoas. Não existe possibilidade da empresa crescer sem pessoas. Então são as pessoas certas no lugar certo que farão a empresa crescer. Então essa é a frase que eu deixo para vocês. Quer saber se a empresa dele pode participar ou é outra área? Pode, a empresa pode participar sim. Luciano. Pode, Luciano, sem problema nenhum. Todo tipo de empresa pode participar sem restrição. Você precisa só ter o CNPJ. E se você for profissional liberal, você também pode participar. Porque você tem a sua empresa. Por mais que você não queira, você tem a sua empresa, você tem a sua maneira de gerenciar. Eu vejo um erro muito comum. Pessoas que sabem fazer comida, fazem restaurante, a comida é perfeita, mas não dá lucro. Por quê? Porque não sabe precificar, porque não tem gestão. Então isso a gente vai ajudar também. Não importa se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande. Eu quero contribuir com a experiência dos nossos gestores. O que eles fizeram aqui, eles vão fazer nas outras empresas. Eu vou só ajudar, eu vou só orientar. Quem vai fazer é eles mesmos. O desafio é para eles. Eles é que querem fazer, porque eles foram muito produtivos dentro da nossa empresa. Então, eu quero contribuir também com as empresas aqui e fico muito feliz em poder contribuir, tá? Então,
Então era esse o meu recado de hoje. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe vocês. Sucesso de Deus na vida de cada um. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau.